Olá, seja bem-vindo. Você que assistiu os outros dois vídeos, a primeira parte, a segunda parte. Nesta segunda parte, eu te apresentei quem é o Criador dos céus e da terra, o primeiro e maior Senhor. E agora, vamos conversar sobre o outro Senhor. Lembre-se que no versículo de Mateus 6:24, o Messias verdadeiro, o Salvador verdadeiro, disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. Ou seja, você que está aí, você precisa fazer uma escolha. Mas como? Como que alguém vai fazer uma escolha? Como? Se não sabe quem escolher, quem são, como escolher, se não sabe. E é isso que foi tirado de você, meu amigo, minha amiga, o poder da escolha. Isso que foi tirado de você. Sim. E nesse vídeo eu vou te mostrar os dois senhores. Um eu já te mostrei no vídeo anterior, que é o verdadeiro Criador dos céus e da terra, o caminho estreito. O caminho estreito, que poucos estão entrando por ele. Poucos, muito poucos mesmo. E agora vamos falar do outro Senhor. Sim, o outro Senhor, que é o Senhor das trevas, o Deus deste mundo. Você pode chamá-lo da maneira que você quiser. Chifrudo, Satã, como você quiser. Anjo caído. Enfim, ele foi criado também. Isso que é o incrível, ele também foi criado. Ele é uma criação do verdadeiro Criador dos céus e da terra. É isso mesmo. O Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, ele criou todos os seres, todos os seres. E aqui a gente não está falando de animais, nada ainda, tá? São seres espirituais, seres, tipo homem e mulher, mas em forma espiritual. Então ele criou a todos. Inclusive, ele criou vamos chamá-lo de Lúcifer, né? Lúcifer. Ele criou Lúcifer. E a escritura diz que Lúcifer, ele era assim, vamos dizer, ele tinha um cargo no reino, ele tinha. Ele era alguém muito especial lá. E talvez até ele era um dos mais próximos que tinha. Por isso ele tinha influência. Mas, com o decorrer do tempo, ele começou a se levantar. Ele começou a se mostrar um tremendo invejoso. Sim, ele queria lá no reino espiritual tomar o lugar, o trono, se assentar no trono do Criador. Sim, ele queria ser o Criador. Esse é o grande objetivo, era o que ele desejava. Ele não conseguia ser nem obedecer à vontade do Pai. Ele até vivia uma imagem de falsidade, mas o Pai não sabia? Claro que o Pai sabia. Lembre-se que eu te falei que o Criador dos céus e da terra criou cada ser com personalidade própria. Isso mesmo, com personalidade própria. Então, cada ser tinha sua personalidade própria. E o Lúcifer, ele tinha o desejo de tomar o lugar do Pai. Se assentar no trono, reinar, dominar, porque ele considerava que ele poderia ser melhor. E para isso acontecer, ele começou a colocar suas manguinhas de fora, vamos dizer assim.
ele começou a usar as suas estratégias. Sim, lembre-se que existe uma passagem que o verdadeiro Messias deixa bem claro, que eu conheço as suas obras. Eu estava lá, né? O verdadeiro Messias, ele estava lá. Ele conhece as obras do maligno. Ele sabe que o Lúcifer, o Ra-Satã, como você chama, o Senhor das Trevas, ele é mau, mentiroso, enganador, assassino desde o princípio. Desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Nunca se firmou na verdade. Ele é assassino, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira desde o início. Que início é esse que o verdadeiro Salvador está dizendo? É lá no reino espiritual. É lá que ele começou. Ele começou a ser o mentiroso, o pai da mentira lá. E ele chegou em um grupo aqui, um grupo ali, e ele começou a semear a mentira, semear a confusão, semear. Ele começou a criar tumulto, a mentira, a enganar o que é o seu forte. Ele é mentiroso, enganador, ele é acusador, ele é assassino. O Messias deixou bem claro que ele veio para matar, roubar e destruir. E tudo isso começou lá, no início. E o Pai foi dando corda, foi dando tempo para ver o que iria acontecer. O Pai sabia que ali no meio de milhares de milhões de seres espirituais que foram criados, existia aqueles que estavam firmes na verdade, firmes no seu propósito, nos seus mandamentos. Sim, como eu falei no vídeo anterior, o Pai, ele criou as regras. O reino espiritual, para você que deseja ir morar no reino espiritual, você precisa saber que o reino espiritual tem as regras do Pai. E o Pai tinha suas regras bem definidas já lá no reino espiritual. Lá. E todos sabiam das suas regras. Então tinha sim um grupo de seres espirituais lá que guardava, que obedecia às suas regras, os seus mandamentos, sua vontade, seus preceitos, seus desejos. Essa é a vontade do Pai. Esse grupo já guardava por amor ao Pai. Amor ao Pai. Não é que eles eram forçados a guardar ou que eles tinham medo de serem expulsos de lá. Não. Eles guardavam por amor. Por amor. E esse grupo o Pai já conhecia. Sim. Aí tinha outro grupo bem grande. Bem grande. Por esse motivo que eu te falo, que mais de 80% são um grupo assim que não tem compromisso com o Pai, não tem interesse das coisas do alto, nada. Quer ir morar no reino, quer viver no reino, mas não quer pagar preço, não quer ter compromisso nenhum. Então Lúcifer, o Senhor das Trevas, ele começou a semear o quê? Mentiras, enganos, conversas, discórdia, neste grande grupo que não estava firmado. Não estava firmado em parte alguma. Você já ouviu aquela passagem que fala que se você não é quente e nem é frio, o Pai vai te vomitar da sua boca porque você é morno? Sim. Pare agora, vamos parar aqui e faça uma análise. Quente, frio e morno. 3 partes. 3 partes. Quente, frio e morno. São 3 partes. Guarde bem essa passagem, essa parada. 3 partes. Então o Pai agora, ele já sabia que ele tinha um grupo
que era quente. Quente. Ele sabia também que tinha um grupo lá no reino que era frio, que eram indiferentes, que não queriam guardar a sua vontade, não queriam de maneira nenhuma guardar a sua vontade. Estavam lá, criados por ele, mas não queriam, não tinham prazer nas suas vontades, na sua lei, nos seus mandamentos, não tinham prazer nenhum. E Lúcifer começa o quê? A insuflar esse grupo, a semear nesse grupo, a agir, a interagir com esse grupo. E esse grupo, em um determinado momento, se rebela contra o Pai. Sim, houve uma rebelião no reino, houve uma rebelião nos céus. E neste momento, Lúcifer, ou Senhor das Trevas, como você queira chamar, ele se levanta e se coloca como adversário. Ele é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, das almas. Então ele se levanta e se coloca como um adversário e ele pronuncia que ele quer o reino, que ele quer o trono. Olha que louco. Naquele momento o pai, sabendo que já tinha um grupo de seres espirituais quente mesmo. Pense, quente. Quente é aquela pessoa que busca fazer a vontade do Pai. Esse é quente. Eu não estou falando que você que está na igreja, numa religião, você é quente. Não. E se você acompanhar os vídeos no decorrer dos outros vídeos, você vai entender por que você está... você não é quente. Muito pelo pior, você está no lugar mais frio da Terra. Mas assim, esse vídeo não vai entrar nesse assunto agora. Então o pai já sabia desse grupo quente, então ele ficou lá, o grupo quente, ficou lá no reino, que simboliza uma terça parte. E aquele grupo gelado, frio, indiferente, que o Lúcifer, o Senhor das Trevas, conseguiu perverter, conseguiu dissolver, conseguiu fazer com que aquele grupo se afastasse de vez das coisas do Pai, se rebelasse mesmo contra o Pai, Criador. Se rebelasse, sim. Aquele grupo se rebelou com ódio. E o Pai, olhando para aquele grupo gelado mesmo, condenou aquele grupo. Condenou à prisão eterna. Baniu completamente. E classificou aquele grupo como anjos caídos que estão acorrentados. Para aquele grupo de anjos caídos não existe mais salvação. Entre eles está o Deus deste mundo. E aquele grupo gelado, frio, indiferente, que Lúcifer, ou Senhor das Trevas, conseguiu perverter, destruir, foi isolado agora pelo Criador dos céus e da terra. Lembre-se, um grupo, uma terça parte ficou quente e ficou lá no reino. Uma terça parte foi colocada como gelada. Isso mesmo. Um grupo de anjos que passou a ser anjos caídos. O Criador baniu eles do reino. Uma terça parte dos anjos caiu. Uma terça parte. Veja só, pare e pense. Se está dizendo uma terça parte, quer dizer que o reino estava dividido em três partes. Quente, gelado e morno. Três partes, quente, gelado e morno. O reino estava dividido em três partes. Consegue entender? Quente foram os que ficaram lá e por amor obedeceram e estão lá até hoje. São os anjos do Pai. Gelado é aquela terça parte, uma terça parte que
são chamados de os anjos caídos, banidos, aprisionados, acorrentados, sem direito nenhum mais à salvação, sem nenhum direito mais de voltar para o reino. Já estão condenados para o lago de fogo. Estão condenados. Esses não têm mais chance alguma. São os gelados. Gelados. Então, uma terça parte quente, uma terça parte gelada. E cadê? Cadê a outra parte? São 3 partes. A quente ficou lá, um terço quente ficou. Um terço gelado, anjos caídos, foram aprisionados, estão condenados. Agora tem a terceira parte, que são os mornos. Mornos. Sim, agora estão lá a terça parte, os mornos. E o pai olhando para aquela terça parte, voltando aqui, meu amigo, minha amiga, para você entender bem, uma terça parte ficou lá, são os quentes, os anjos quentes. Esses já ficaram lá como testemunhas. Eles escolheram obedecer e fazer a vontade do Pai. Eles não vão ser julgados, já passaram, já estão absolvidos, já estão eternamente com o Pai, por amor. A outra terça parte caiu, que são os anjos caídos. Esses já estão condenados, já estão julgados e condenados. Agora o Pai está lá no seu reino com uma parte, uma parte das 3, que são os mornos. Mornos. Os mornos. Eles estão lá. E dentro dessa imensidade, mas é muito mesmo. Muito mesmo. Estão os mornos. Lá dentro dos mornos, a maioria, mas a maioria absoluta mesmo, a maioria absoluta, estava com vontade de cair junto com os gelados. É isso mesmo, estava com vontade de cair junto com os gelados e ser condenados, mas não teve coragem de se posicionar. Não teve coragem de posicionar. E uma pequena parte, meu amigo e minha amiga, uma pequena parte estava com muita vontade e desejo de estar no lado quente, mas não teve forças, não teve coragem também de se posicionar. Então ficou, como diz no ditado do mundo aí, das pessoas, né? Ficou em cima do muro. Não foi nem para os caídos e nem para os quentes. Ficaram lá. E a maioria queria ir para os caídos, mas ficou com medo. Opa, vou ficar aqui quietinho, vou ficar quieto, não vou ficar neutro. Não existe neutro para o Criador. Ou você é quente, ou você é frio, meu amigo, minha amiga. Se você for morno, o Pai vai te vomitar da boca. Você consegue entender isso? Então, neste momento, está lançado os adversários, o Criador dos céus e da terra e o adversário, o Deus deste mundo. Sim, o Deus das trevas, o Senhor das trevas. O Senhor das trevas, ele já tem aquele terço que caiu, que são os anjos caídos, esses já estão condenados com ele. Agora ele não consegue, na verdade, tocar aqueles que foram quentes e ficaram lá. Esses ele não tem como tocar. Agora ele quer quem? Ele quer aquela parte que ficou morna. É essa parte que o Deus deste mundo, o Senhor das trevas, quer. Ele quer levar junto com ele. E o Criador dos céus e da terra quer fazer com que esta parte que é morna se torne quente. Você consegue entender agora a treta, vamos dizer assim, a confusão, a briga entre esses dois senhores? Por você, por mim? Opa, de novo tô dando um spoiler aqui. Mas enfim, essa terça parte que ficou lá no reino morno, agora que não escolheram nem ser quente, nem ser frio, não podiam mais ficar lá, não tem mais como eles ficarem lá. O Pai não quer mais eles lá. Mas o Pai olhou
e viu que no meio deles, daquela enormidade de seres espirituais, existiam seres que realmente ficaram em dúvida. Sim ou não, quente, frio, ficaram em dúvida. E o pai resolve fazer o quê? Dar uma nova chance, dar uma oportunidade, dar uma segunda chance. De novo, para os quentes não, já está certo, eles já estão lá. Para os gelados, os anjos caídos, não tem mais chance. Mas para esta terça parte, esta parte aí, dos mornos, o pai está dando uma chance. E agora, no próximo vídeo, vamos entrar no assunto aonde o pai vai criar um local para colocar esta parte de seres mornos, seres que ficaram em cima do muro. Sim, o pai não pode ficar com eles lá no reino, no seu reino. Não tem como. O filho, o Messias, o Salvador, falou: pai, não condene-os ainda, dê uma chance para nós resgatarmos a maior quantidade que pudermos deles. Tem pessoas boas ali, tem pessoas que merecem ainda ter uma chance. A maioria não, mas tem pessoas que merecem. A maioria quer cair, quer ser condenada, não tem interesse nenhum, mas tem muitos que querem, que ficaram em dúvida. Então dê uma chance, pai. Dê uma chance. Então o filho intercede ao pai. E o pai agora vai criar um local para que estes seres espirituais possam ter essa segunda chance. E é isso que eu vou conversar com você no próximo vídeo. Se você ficou até agora, se inscreva aí no canal, deixa teu like e tudo de bom.